A deputada federal Adriana Ventura discursou durante a audiência pública sobre as prisões ilegais do 8 de janeiro na Câmara dos Deputados, quando relatou como se emocionou com os relatos dos presos políticos e com a visita que fez ao presídio. Ela disse: "Foi uma experiência que eu acho que nunca vou esquecer, o que eu vi ali." A deputada afirmou: "Foi uma experiência que para mim marcou muito. É desumano o que está acontecendo. É uma coisa assustadora, uma coisa grotesca. A gente realmente está vivendo uma ditadura. A gente tem um monte de preso político e a gente tem muita gente covarde sem coragem. O que eu mais tenho visto, o que mais me assusta é a covardia. É a covardia dos parlamentares, a covardia da OAB, a covardia de advogados, a covardia do judiciário, a covardia de ministros, de pessoas que se calam." Adriana Ventura denunciou a omissão dos agentes públicos, em especial do presidente do Senado. Ela disse: "É uma aberração o que está acontecendo e as pessoas estão se omitindo." A deputada lembrou as propostas para acabar com o foro privilegiado, dizendo: "A gente precisa acabar com o foro para deixar esse Senado com o rabo preso fazer alguma coisa. O Senado acovardado, Senado que não faz o que deveria fazer e não coloca o STF no lugar." A deputada apontou que, enquanto o STF invade prerrogativas, os representantes do povo se omitem. Ela disse: "Todo mundo se cala, esta casa se cala, presidente desta casa se cala, esta casa está de joelhos, o Congresso Nacional está de joelhos. Isso é uma vergonha." Ela lembrou que é o Congresso Nacional que representa a população e foi aplaudida ao dizer: "Esta casa é soberana aos outros poderes porque é dela que emanam os outros poderes. Esta casa tem mais poder que o STF, esta casa tem mais poder que o Executivo." Ventura acrescentou: "Esta casa de joelhos é que é uma vergonha." Apesar de alguns senadores agirem no limite de seus poderes para frear os atos autoritários de ministros das Cortes Superiores, a Casa Legislativa como um todo permanece cega, surda e muda e indiferente aos ataques à democracia, graças ao seu presidente Rodrigo Pacheco, que engaveta todos os pedidos de impeachment de ministros de cortes superiores que chegam às suas mãos. Os senadores há muito tempo têm conhecimento dos inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, utilizando delegados da Polícia Federal escolhidos a dedo para promover uma imensa operação de fishing expedition contra seus adversários políticos. O desrespeito ao devido processo legal e a violação ao sistema acusatório são marcas dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro e já foram denunciados pela ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, que promoveu o arquivamento do inquérito das fake news, e também por inúmeros juristas, inclusive em livros como Inquérito do Fim do Mundo, Sereis como Deuses, Suprema Desordem, Juristocracia e Estado de Exceção no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes já foi chamado de xerife pelo então colega Marco Aurélio Mello pelos excessos cometidos em seus inquéritos. Até na imprensa internacional as denúncias vêm se avolumando. O ministro Cássio Nunes Marques consignou em votos as violações de direitos humanos nas prisões em massa ordenadas por Moraes. Apesar das constantes denúncias, o Senado brasileiro segue inerte. Os senadores sabem sobre os jornais que foram estourados e tiveram todos os seus equipamentos apreendidos e sabem sobre os jornalistas perseguidos, presos e exilados. Os senadores não apenas foram informados sobre a invasão de residências de cidadãos e a apreensão de bens, mas também viram, sem qualquer reação, operações contra seus próprios membros, o senador Harold de Oliveira e o senador Marcos Duval. Os senadores sabem que muitos meios de comunicação vêm sendo censurados há muito tempo. Os senadores souberam sobre a prisão do deputado Daniel Silveira em pleno exercício do mandato por palavras em um vídeo.
Os senadores sabem que o ex-deputado voltou a ser preso por supostas violações a medidas cautelares que tinham sido impostas em um processo extinto pela graça presidencial. Os senadores sabem que a graça presidencial constitucional foi cancelada. Os senadores foram informados sobre a perseguição a jornalistas que são censurados, impedidos de exercerem sua profissão e têm bens e redes sociais bloqueados. Os senadores sabem que ativistas passaram 1 ano em prisão domiciliar sem sequer denúncia, obrigados a permanecer em Brasília, mesmo morando em outros estados. Os senadores sabem das violações a prerrogativas de advogados. Os senadores sabem sobre a prisão de Roberto Jefferson, presidente de um partido, e sua destituição do cargo a Mando de Moraes. Os senadores sabem da censura a parlamentares. Os senadores sabem que jornais, sites e canais conservadores, inclusive a Folha Política, têm sua renda confiscada há mais de 2 anos. Os senadores sabem sobre as prisões em massa sem individualização de condutas, sob acusações descabidas. Os senadores sabem sobre as multas estratosféricas e confiscos de propriedade. Os senadores sabem que crianças ficam presas com seus pais, sem meios de sustento, em cautelares, sem prazo para acabar. Os senadores conhecem muitos outros fatos. Mesmo assim, todos os pedidos de impeachment, projetos de lei, requerimentos de CPI seguem enchendo as gavetas do senhor Rodrigo Pacheco. Há mais de 4 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz em segredo de justiça inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Em uma espécie de parceria com a velha imprensa, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como provas sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro, sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas cortes superiores. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Atualmente, a renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 25 meses de trabalho de jornais, sites e canais conservadores são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático que quer calar vozes conservadoras. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Presidente Sanderson, Gabriela, parabéns. É muito emocionante ver você, uma filha, levando a tua causa, a nossa causa, a causa de todos aqui. Eu me emocionei várias vezes aqui, nos poucos relatos que eu ouvi, eu estava no plenário antes de vir para cá. Assim, a mãe, a filha, a advogada, realmente uma coisa que choca. Eu estive no presídio, na Colmeia, visitei as mulheres, com o deputado Marcel Van Hatten, inclusive, né? Assim, o deputado Sanderson sempre encaminhando, apoiando, mas foi uma experiência que eu acho que eu nunca vou esquecer. O que eu vi ali,
Muitas mulheres, a gente saiu de lá com pilhas e pilhas de cartas, de pedidos. Eu, quando voltei, só para relatar, algumas mulheres pediram, liga para minha filha, e me dava o número. Liga para... Hoje é aniversário do meu filho. Então, eu lembro que eu cheguei aqui, eu liguei. Olha, tua mãe pediu isso. Então, assim, foi uma experiência que, para mim, marcou muito. É desumano o que está acontecendo. É uma coisa assustadora, uma coisa grotesca. A gente realmente está vivendo uma ditadura e a gente está vivendo... A gente tem um monte de preso político e a gente tem muita gente covarde e sem coragem. O que eu mais tenho visto, o que mais me assusta é a covardia. É a covardia de parlamentares, é a covardia da OAB, dos advogados, do judiciário, de ministros, de pessoas que se calam, sabe? Assim, omissão, é um crime de omissão, eu vou falar assim. Eu não sou advogada, então, assim, se eu falar alguma bobagem, eu já estou perdoada, mas, assim, é uma aberração o que está acontecendo. E as pessoas estão se omitindo. A fala da deputada Bia, quando ela falou de foro, e do deputado Sanderson também, eu acho que a questão do foro é uma aberração. O STF, que não tem competência, está se metendo num assunto que não tem competência, não tem prerrogativa, com todos os presos de 8 de janeiro. Mas a gente precisa acabar com o foro para deixar esse Senado com o rabo preso fazer alguma coisa. O Senado acovardado, Senado que não faz o que deveria fazer e não coloca o STF no lugar. Porque o STF tem que ser guardião da Constituição, ele tem um papel específico a cumprir. Ele não tem que acusar, ele não tem que prender, ele não tem que fazer... E todo mundo se cala. Esta casa se cala. Presidente desta casa se cala. Esta casa está de joelhos, Congresso Nacional está de joelhos. Então, isto é uma vergonha. Isso é uma coisa que envergonha. Representantes do povo, essa casa é soberana. O povo que deveria... ter voz agora, está calado e está deixando o STF fazer o que quiser. Então, o STF tem um papel que não está sendo cumprido. Eu até falei no plenário hoje cedo, porque o doutor Ives Gandra, ele é brilhante quando ele fala que os poderes têm que ser harmônicos, um tem que respeitar o outro, cada um tem seu papel. Está tudo bagunçado, mas esta casa é soberana aos outros poderes, porque é dela que emana os outros poderes. Essa casa tem mais poder que STF, essa casa tem mais poder que o Executivo. E o que está acontecendo... Obrigada, gente, mas assim, as palmas são para vocês. Essa casa, a gente só representa o povo, ou deveria representar o povo. Essa casa de joelhos que é uma vergonha. Então, essa casa que tem que dar resposta. E, perante os deputados, o que eu fico indignada é que todo mundo fica, vamos isso, vamos aquilo. Gente, é o presidente desta casa e é o presidente do Senado Federal, que é do Congresso, Rodrigo Pacheco e Arthur Lira, que realmente tem que nos representar e dar uma resposta. Porque nós aqui temos que fazer o que não está sendo feito. Essas prisões são ilegais. O que está acontecendo... a gente precisa fazer com que pare isso. Então, é o Senado, é o STF, essa casa, parece um conluio. E você fala, onde é que isso vai parar? Agora, a gente tem que ter coragem, Gabriela. Vocês estão tendo coragem, a gente está tendo coragem. A gente realmente precisa dessa união para fazer que a Constituição seja cumprida. Né? Nós, vários parlamentares aqui, eu mandei vários ofícios para o Alexandre de Moraes, convidei para a Assembleia Geral, mandei requerimento de informação pedindo imagem para o Ministério da Justiça, para o SG. Foi tudo negado, ou mentido, omitido. Então, o que é isso? Então, parabéns, deputado Sanderson, deputado Marcel e todos os parlamentares que lutam por essa causa e têm coragem. Está faltando coragem. E o que eu peço a Deus sempre é que dê coragem, ilumine as pessoas e dê coragem para os cidadãos brasileiros. A gente não desistiu de vocês. Eu queria dizer que é desesperador ver a cena do teu pai, de outros presos, né, da mãe com os filhos ali. Corta o coração, mas vocês não estão sozinhos. A gente ainda não conseguiu virar a chave, não está com essa força, mas a gente não pode desistir de lutar. Né? Vocês estão aqui, tem parlamentares lutando pela causa de vocês. Estamos aqui. E obrigada por essa oportunidade de ouvi-los. Né? Estaremos aqui. Eu, sinceramente, vou desmarcar o que eu tenho à tarde, eu quero continuar ouvindo aqui. Estaremos aqui. Vocês não estão sozinhos. Vocês contem conosco. É uma fase horrorosa que vai passar. Né? E eu acredito muito
em Deus, em justiça. Justiça, democracia e liberdade é o nosso tema. Democracia, liberdade e justiça. Acredite, tá bom? Obrigada, gente. Nós é que agradecemos, deputada Adriana Ventura, pela sua coragem. E olha que, né, eu não consigo enxergar um agente político eleito, como nós aqui, eleito por milhares de pessoas, que não tem coragem para enfrentar as situações. E, deputado Sanderson, eu até brinco com todo mundo, porque o pessoal fala assim, porque você é bolsonarista. Eu não sou bolsonarista. Eu não sou. Eles sabem, os meus amigos, assim, né, que são... Eu não sou bolsonarista, mas eu fico indignada com essa situação. Então, assim, eu estou aqui pelo que é certo. Isso é certo. Obrigada, deputado Santos.